Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acessou agora o Papo de Arte. Olha, pessoal, estamos vivendo aí as Olimpíadas, né? Boa parte da galera respira a Olimpíada. E eu quero falar aqui, por exemplo, da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que foi vista aí por mais de 1 bilhão de pessoas no dia 26 de julho. Seja muito bem-vindo ao Papo de Arte. Fala galera, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. Como sempre tem dito aqui no início dos meus vídeos, não esqueça de dar o seu like no vídeo e se você não tiver inscrito, inscreva-se e deixe também aqui o seu comentário. Isso é muito, mas muito importante para o canal. Isso simplesmente vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos relevantes de tudo que envolve arte. Então dá aí o seu like, se inscreva e deixe também o seu comentário. Não vai te custar nada. Vamos nessa? Galera, eu confesso para vocês, sinceramente, que eu não tinha visto a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, porque simplesmente eu não tive absolutamente nenhuma vontade de assistir. Mas devido aí à repercussão nas redes sociais, principalmente, eu resolvi ver lá no YouTube os melhores momentos, digamos assim, e trazer para vocês aqui o meu pitaco a respeito dessa cerimônia de abertura. Sem dúvida, pessoal, que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi um evento que gerou ampla controvérsia e críticas de boa parte do público e da mídia. Talvez pelo fato de ser aí um grande acontecimento, afinal de contas, como eu falei anteriormente, foi um evento visto por mais de 1 bilhão de pessoas. Consequentemente, havia aí uma expectativa enorme de ver como seria essa cerimônia, até porque a França, mais especificamente Paris, traz aí uma riqueza cultural e artística absurda, né? Só para vocês terem uma ideia, as manifestações artísticas remontam aí a trocentos anos. E desde o início do século XIX, por exemplo, a França tem sido um país exportador, digamos assim, de cinema, de moda, de culinária, da música, enfim, da arte. Eu nem preciso citar aqui grandes artistas franceses de importância que marcaram a história da arte. Mas eu vi sim, como muitos viram, uma cerimônia cujo resultado foi um espetáculo, eu posso dizer, desrespeitoso e fora do contexto para um evento esportivo de tamanha importância. E o ponto culminante da parada foi a cena que evoca a Última Ceia, né, tendo por base aí a pintura do Da Vinci, que é uma pintura relacionada ao momento que o Senhor Jesus se reúne com seus discípulos em Jerusalém, na última refeição, antes de sua crucificação. Olha, sinceramente, lamentável, viu? É lamentável a forma como a coisa foi feita, né? A recriação da cena na cerimônia foi considerada aí uma zombaria da fé cristã, desrespeitando profundamente os sentimentos religiosos de milhares e milhares de pessoas e, por que não, milhões de pessoas. Além disso, a proposta de diversidade apresentada na cerimônia foi amplamente criticada também por sua execução, vamos dizer assim, desarmônica e de muito mau gosto. Em vez de celebrar a diversidade cultural de maneira respeitosa e inclusiva, a cerimônia foi vista como uma série de deboche e zombaria. O excesso de simbolismo, por exemplo, muito forçado e a falta de coesão artística deixaram, sim, pelo menos eu vi isso, muita gente decepcionada, eu diria até desconcertada. Eu não sei se a palavra ofendida ela se encaixa, afinal, dessa França aí, a gente pode esperar tudo, né? Soma-se a isso, pessoal, a falta de conexão com os Jogos Olímpicos e o espírito esportivo também foi um ponto totalmente fora de eixo. Na verdade, eu vi uma cerimônia que mais parecia interessada em fazer declarações políticas e culturais polêmicas do que celebrar o espírito de união, de competição saudável, que os Jogos Olímpicos representam, que proporcionam. Enfim, eu creio que muita gente deve ter observado que nessa cerimônia de abertura, a ausência de elementos esportivos que compõem aí a competição deixou uma lacuna muito grande. Ou seja, seria interessante que tivéssemos uma cerimônia onde a ênfase às categorias esportivas ali representadas fosse o grande lance da parada. Tudo isso, claro, eu diria de forma criativa.
E outro aspecto que gerou uma indignação foi a percepção de um desrespeito generalizado, não apenas às crenças cristãs, mas também a outras culturas e tradições. A tentativa, pessoal, de abraçar todas as diversidades culturais acabou resultando aí num espetáculo que parecia, eu diria, superficial e insensível. Muitas representações foram vistas como caricaturas que não faziam aí jus à profundidade e à riqueza das culturas ali representadas, né? E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, pode ser até um tanto quanto repetitivo, diz respeito à qualidade artística da cerimônia, propriamente dita. Ou seja, em vez de uma celebração coesa e bem orquestrada, o evento foi para um caminho aí um tanto quanto desordenado, né? A falta de uma narrativa clara e de uma direção artística, eu diria, consistente, para mim resultou em uma série de performances desconexas que não conseguiram cativar o público. Bem, pelo menos assim eu percebi, né? E tem um detalhe, pessoal, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024, na minha modesta opinião, será lembrada, talvez seja aí um exagero meu, não sei, será lembrada como um exemplo de como não realizar um evento de tal importância. A falta de respeito pelos símbolos religiosos, repito, e culturais, combinada aí com uma execução artística falha, deixou para mim uma marca negativa na memória coletiva do público. Eu sei sim, tem muita gente que gostou, né, da abertura, mas eu não consigo pensar aí diferente. Olha, como bem escreveu o compositor Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, apesar desses pontos negativos, houve sim alguns momentos muito legais, momentos que ficarão registrados na memória de muita gente, como, por exemplo, a participação de importantes obras de arte de Paris no caminho da tocha olímpica. Obras icônicas, como A Liberdade Guiando o Povo, do Eugênio Delacroix, O Pensador, de Augusto Rodin, Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, foram integradas ao percurso da tocha, trazendo aí um pouco de riqueza cultural da cidade para o evento, né? E também tivemos gravações em ambientes internos dos edifícios históricos de Paris, que foram transmitidos por telões para o público ali presente. Em certo momento, um homem entra no Museu do Louvre e grandes obras de artes começam a entrar em cena, como esculturas, pinturas, enfim, tudo aquilo que o Museu do Louvre proporciona. Isso realmente foi um ponto muito legal, afinal, são obras que entraram para a história da arte. Vi também ali no Rio Sena, onde praticamente tudo aconteceu, uma banda de rock bem performática, tocando uma mistura de rock com ópera, sei lá, é muito interessante, que merece aí um destaque. Vi um cara no piano com uma moça muito afinada cantando Imagine, do John Lennon, né? O piano tinha aí labareda de fogo, muito interessante. Achei legal isso. Também achei interessante ver ali o Zidane carregando a tocha olímpica, muito legal. Acho que foi uma questão de, né, honrar esse grande jogador de futebol que foi. Mas quero destacar aqui algo que me emocionou demais, galera. Me chamou muita atenção mesmo, né? Foi ver ali a Celine Dion na Torre Eiffel cantando maravilhosamente bem. E essa merece, de fato, uma medalha de ouro por superação. E outra coisa também que não tem como negar foi aquela engenharia de luzes muito bem feita, e com som aí de orquestra com violinos, enquanto passavam os barcos, e mais alguns outros detalhes. Enfim, acreditem, tivemos momentos muito legais na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Olha, pessoal, acredito que seja uma unanimidade no sentido de que a cerimônia pareceu excessivamente longa e tediosa. Aquela coisa tipo sendo arrastada e sem propósito claro. E não tem como atribuir a isso uma falta de direção artística coesa, como eu falei anteriormente, e que nos leva a pensar que o evento foi um tanto quanto mal planejado e executado. Finalizo esse vídeo falando aquilo que vocês já ouviram, né, pessoal? A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris teve sim momentos que entraram para a história de forma positiva, e negar isso beira aí o radicalismo. Mas também tivemos pontos negativos, como, por exemplo, um desrespeito, na minha visão, às questões morais, um desrespeito às crenças culturais e religiosas, e em alguns outros momentos, aquele toque de pateticidade. Eu estou me referindo, lógico, à falta de conexão com aquele espírito, digamos, olímpico, como falei anteriormente. Essa foi a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau! Le ciel bleu sur nous
que c'est faux.